O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, estamos com nosso Senhor, como discípulos dele. E o discípulo, ele aprende com o mestre. Estou falando isso porque já no início da parábola, Jesus começa a dizer que esta parábola foi contada para os discípulos. Melhor, Mateus fala, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, esta parábola, o reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos nos encantar cada vez mais com o reino dos céus. É preciso pedir a Deus esta graça. Um dia iremos habitar na pátria celeste. Como nós vimos esses dias na carta aos Hebreus, falando que nós somos cidadãos de lá. E é para lá que nós deveremos ir. E não tem outra alternativa. Nós temos, meus irmãos, nós temos que ir para o céu. Ainda mais que nós não temos morada permanente aqui neste mundo. Nós temos que ir para o céu. É preciso.
vamos lutar com todas as forças. O pecado está sempre aí à nossa frente. O tentador está aí à nossa frente, fazendo de tudo para interromper a nossa caminhada, fazendo de tudo para nós não entrarmos. Mas eu vou repetir, nós precisamos entrar no céu, como os santos conseguiram. Por isso que nós os chamamos de santos, porque eles conseguiram chegar no céu. E Jesus conta esta parábola maravilhosa. Se nós olharmos a parábola de forma superficial, nós vamos dizer que patrão injusto. Imagina, ele contrata os trabalhadores já ali no início do dia e ali diz para eles: olha, eu vou te dar uma moeda de prata por dia para que vocês possam trabalhar na vinha. Esse foi o contrato. E eles receberam. Mais tarde, ele encontra mais um outro grupo e aí convida também. E mais uma vez o contrato. Uma moeda de prata pelo seu trabalho. Mais tarde, de novo, o mesmo contrato. Às 15h, a mesma coisa. Depois, ali já no final, às 5h, encontrou outros que estavam na praça e ele convida também. E eles aceitam. Agora vai chegar a hora do ajuste das contas. Interessante. Ele começou dos últimos para os primeiros. E ali vai pagando o que foi combinado. Se nós olharmos, como eu disse, a parábola de forma bem superficial, nós vamos dizer que realmente, embora ele tenha combinado dessa forma, mas foi injusto. Imagina, você trabalhou o dia todo, desde da manhã até a tarde, aí você ganha uma moeda de prata. Aqueles que chegaram nas últimas horas do dia, foi lá, trabalhou e ganhou uma moeda de prata. Humanamente é uma injustiça. Mas nós temos que entrar no plano espiritual. E é aqui que está o valor. E eu fico maravilhado quando eu ouço esta parábola. Digo, meu Deus, muito obrigado pela sua misericórdia. Como Deus é misericordioso. Aqui dá para entender o que é a misericórdia. Então vamos entender a parábola para que nós possamos nos alegrar com a misericórdia de Deus. Deus que vai nos ajudando dia por dia, momento a momento, porque Deus está sempre nos convidando à salvação. Vamos lembrar lá o jovem rico que fez aquela pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E nós vimos, eu cumpro os mandamentos e tal, e depois ele já cumpro isso, já faço tudo isso, aí agora larga tudo, vende tudo, deixa a riqueza de lado e fica comigo e tal, e aquela coisa toda. Deus deu a fórmula para nós ganharmos a vida eterna. Agora, hoje, Ele quer falar do seu amor infinito. Ele não quer perder nenhum. Deus quer que todos se salvem. Em São Paulo, ele fala isso. O Senhor quer que todos se salvem. Jesus também fala isso no Evangelho de São João, no capítulo 6, que Deus o enviou para que ninguém se perca. Agora vamos entender. Na vida cristã, na vida da igreja, existem aqueles
que por graça de Deus, eles já se converteram, já no início da vida. Por exemplo, um São Geraldo Magela, quando a gente ouve a história dele, nós vemos que o São Geraldo Magela já desde pequeno já vivia uma vida de santidade muito grande. Conta-se até que ele brincava até com o menino Jesus e na inocência dele achava que todas as crianças eram assim. Então ali, olha, já do início da vida, ele levou aquela vida santa até o final. Já tem outros que a conversão deles já aconteceu ali na fase da adolescência. Outros na fase adulta, outros na velhice. Mas em todos os casos, houve um retorno para Deus. Houve o retorno, houve a mudança no início da vida, outros na metade da vida e outros no final da vida. Hoje é um dia de você também se observar. Quando foi que o Senhor te chamou e você o escutou? Foi desde pequeno? Foi na adolescência? Você que já é adulto? Foi quando? Quando aconteceu? Eu posso dizer assim para vocês que a minha conversão, claro, ela continua, né? É um processo contínuo. Mas eu me atinei mesmo para Deus com 19 anos. Não sei, eu acho que aqui dentro da parábola eu estaria ali fazendo parte do grupo das 9 horas. Pode ser. Ou de meio-dia. E a partir desse tempo eu tenho lutado, eu tenho procurado perseverar. Tenho feito de tudo para continuar, porque o importante também aqui é a perseverança. Não é somente a conversão, mas é a perseverança. Então tem aqueles que começaram a vida com Deus já na infância, outros na fase da adolescência, outros na fase da juventude, outros na parte já mais madura e outros na velhice. Mas o importante é que antes de Deus chamar para a prestação de contas, a pessoa mudou de vida. Deus não leva em conta o tempo da mudança. Isso aqui é importante. Deus não está levando em conta. Eu me converti desde a minha infância, eu já me levei uma vida santa. Não, o importante para Deus é a mudança de vida. Graças a Deus, se sua mudança aconteceu na infância. Se já desde a infância você levou uma vida santa. Graças a Deus. Mas para Deus é importante que se converta. Está entendendo? E aqui a misericórdia de Deus. Porque a nossa recompensa é o sangue, ou melhor, nós fomos pagos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro sangue de uma outra pessoa. Não existe um outro sacrifício de uma outra pessoa. Nós tivemos um único sacrifício, um único, de nosso Senhor. E este sacrifício de nosso Senhor levou todos à reconciliação com o Pai. Só que tem os de coração duro, né? Tem aqueles que têm um coração que se abriu à graça de Deus já cedo. Tem outros que é um pouquinho mais tarde. E o outro lá no final da vida.
Compreendeu? Agora, aqueles que levaram uma vida e estão levando uma vida santa desde o início da vida, não pode agora ficar se achando melhor do que aquele que se converteu depois. Não. Eu estou dizendo que o mais importante é a conversão. Para Deus não importa se foi de manhã, de tarde ou de noite. O importante é que se converteu. Agora, nós não vamos cair naquela presunção. Tem gente que tem vivido nesta presunção. Eu vou deixar para mudar de vida no final da minha vida. Isso é um perigo, porque você sabe quando é que vai ser o final da sua vida? Quem sabe? Nós não sabemos, é um mistério. O final da nossa vida, o dia em que nós teremos que morrer, nós não sabemos. Então, cuidado, os presunçosos que vivem dizendo, eu sou jovem ainda, mas quando eu for velho, eu vou levar uma vida com Deus. Quem disse que você vai chegar à velhice? Então, se nós não sabemos se a nossa mudança de vida, ou melhor, se nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar, vamos nos abrir à graça de Deus agora. É nesse sentido que eu estou dizendo. Para Deus, o importante é a conversão. Agora, eu não posso brincar com uma dita conversão que eu terei, que eu vou me abrir somente no final da vida. Aqueles que no final da vida se converteram, graças a Deus. Mas aqueles que se converteram já no início, graças a Deus também. Mas aqui a cartada de Deus, maravilhosa. Onde é que está a cartada de Deus? Até no último momento, se a pessoa se converter, ele ganhará o céu, da mesma forma como aquele que se converteu no início. Aqui hoje está falando no aspecto da salvação. A salvação se dá, mesmo que seja no último momento. E é o último momento que vai decidir, porque pode ser que aquele que se converteu lá no início da vida, pode ser que no final da vida ele mude de vida e leve uma vida paganizada. Nós temos muitos exemplos disso. De repente você pode conhecer muitas pessoas aí que levou uma vida com Deus e de repente a pessoa mudou de vida, não quis mais saber de Deus e em seguida morreu. Como tem o contrário. Aqueles que levaram uma vida errada e no início, nos últimos momentos da vida, se converteu. Aqui está a misericórdia, aqui está o lindo de Deus, o bonito de Deus, a nobreza de Deus. Até no último momento, se o homem se converter, ele receberá a mesma recompensa da misericórdia de Deus. Bendito o sangue de Jesus, a morte dele, o sacrifício dele na cruz terá validade até para aqueles que se converterem no último momento da vida. Mas eu volto a dizer, meus irmãos, cuidado com essa tentação do maligno. No último momento eu vou mudar de vida. Quantas catástrofes acontecem no mundo? Pessoas que de repente caem no chão morto, não dá nem tempo. As fatalidades da vida. Um fio elétrico vem, a pessoa acaba pegando ou pisando, é eletrocutado imediatamente. Uma bala que é perdida, um acidente de carro. Quantas pessoas foram pegas de surpresas e poderiam ter se convertido e não quiseram se converter e morreram
condenados. Morreram condenadas. Não teve tempo de dizer: piedade de mim, Senhor. Teve outros que puderam, que no último momento eles disseram: piedade, misericórdia de mim, Senhor, e em seguida morreu. Mas tudo, meus irmãos, está assim. É estável. Entendeu? É difícil. Ou melhor, é instável, né? Tá sendo mais ou menos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então nós não podemos brincar com a nossa salvação. Mas graças a Deus, há uma chance até na última hora para a conversão. Vou dar um exemplo, vamos supor na sua família, daquela pessoa que você há muitos anos está rezando, e muitas vezes você até desistiu, mas voltou a rezar e nada da pessoa mudar e parece que quanto mais reza, pior fica e fica ali e de repente no último momento a pessoa se converte. São esses trabalhadores da última hora. Não se converteram no início, mas se converteram no último momento. E Deus usou da sua infinita misericórdia no último momento. Mas quero dizer uma coisa para você. Uns poderão se converter na última hora e outros não. E outros poderão levar uma vida certinha durante a vida toda e no momento mudar e levar a vida errada e abandonar Deus. E outros levarão a vida errada durante toda a vida e no último momento se converterá. Aqui está a misericórdia de Deus. Mas aonde você está? Você já está levando uma vida santa? Está fazendo aquilo que Jesus falou para o jovem rico? Se queres ser perfeito? Você está nesse caminho de perfeição? Você está se aperfeiçoando na sua vida de santidade? Ou você já é do tipo daquele que está olhando para a janela e olhando para trás e vendo o mundo lá e está se encantando com a mundanidade e você está dizendo: eu vou para lá. E se for os últimos momentos da tua vida, quantas pessoas que levaram tantos anos sem se confessar, foi levando uma vida assim, de repente, tocado pela graça, foram lá, buscaram um sacerdote, fizeram uma boa confissão, dias depois acabou morrendo. Os operários da última hora. Graças a Deus, mudaram de vida. Vamos, meus irmãos, pedir então a Deus a graça. Primeiro, que nós sejamos perseverantes, que não abandonemos a Deus. Vamos ser fiéis. Segundo, vamos pedir a Deus a graça de, na hora da nossa morte, como nós pedimos na Ave Maria, o Senhor venha em nosso socorro. Vamos ser perseverantes pedindo pela mudança de vida dos nossos, para que pelo menos na última hora eles possam mudar de vida e se deparar com a grande misericórdia de Deus. Por fim, vamos ser santos. Não deixemos para depois.
Vamos ser santos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.